Meio-dia e 18, nós estamos de volta com Sucesso no Campo e também mandando um abraço para a Lorena Raganin, acompanhando o programa e diz que está gostando muito dos assuntos abordados no programa de hoje. Você pode sugerir, você pode mandar o registro da sua propriedade, tá vacinando o gado aí em qualquer lugar do Brasil? Manda para nós, para a gente registrar aqui, manda seu município, o nome da propriedade, que a gente vai registrando aqui, tá bom? O nosso WhatsApp, 649-9988-4400. Estou recebendo Pedro Leonardo, boa tarde. Boa tarde, Fabélia. Obrigado mais uma vez pelo convite e pela oportunidade de estar trazendo algumas informações aqui sobre a campanha de vacinação contra a febre aftosa. Bom, nós estamos na segunda etapa, que é aquela já programada, né? Exatamente. O calendário profilático de Goiás prevê duas etapas, a de maio e essa de novembro. Nessa etapa de novembro, a nossa pretensão é imunizar os animais até 24 meses contra a febre aftosa e até 12 meses contra a raiva. A vacina contra a raiva, ela vale para o estado todo ou só para algumas regionais? Não, Fabélia, na verdade existem alguns municípios em que é obrigatória a vacinação contra a raiva. Aqui na nossa região de Jataí é obrigatória, além da aftosa, também a vacinação contra a raiva. E a vacinação até 24 meses para esses animais contra a febre aftosa não é só para os bovinos? Exatamente. A vacinação contra a raiva, ela na verdade, ela é direcionada aos animais herbívoros de interesse zootécnico. Então, basicamente, são os bovinos, bubalinos. Esse é o contra a raiva? É o contra a raiva. Então, a da raiva é que tem um leque mais amplo. São os animais herbívoros de interesse zootécnico. Os bovinos, equinos, caprinos e ovinos e os equinos. Então, a da aftosa fica só na de bovinos? Só na de bovinos. Nessa etapa, a nossa pretensão aqui em Jataí é imunizar aproximadamente 130 mil animais, que corresponde a esse efetivo de animais até 24 meses. No estado de Goiás, de maneira geral, o nosso objetivo é imunizar aproximadamente 9 milhões de animais, de um rebanho total de aproximadamente 22 milhões de animais. O que é importante a gente informar, Fabélia, é que mesmo aquele produtor que não tem animais em idade vacinal, ele precisará realizar o procedimento de declaração do quantitativo de animais em seu domínio. Bom, então são duas ações importantes que a gente tem que frisar aqui, né? É a vacinação e a declaração, inclusive, de animais vacinados e de animais não vacinados. Exatamente, Fabélia. E nessa etapa, o diferencial que nós teremos é 3 pontos de acesso para o produtor realizar esse procedimento de informar a vacina ou informar o quantitativo de animais. Ele poderá realizar esse procedimento em até 5 dias úteis após o encerramento da campanha, o que corresponde ao dia 7 de dezembro. Ele poderá realizar esse procedimento de maneira presencial, entregando o formulário de declaração juntamente com a cópia da nota fiscal, ou de maneira online no site da Agrodefesa. Então, e nessa presencial, nós temos para a Regional de Jataí, por exemplo, a sede da Agrodefesa e a sede no VaptVupt. Exatamente. Mesmo aqui na região nossa, o produtor que optar, ele poderá realizar esse procedimento no VaptVupt, no escritório local ou de maneira online. Então, assim, no município de Goiás, que tem o VaptVupt, ele pode se dirigir ao VaptVupt. Exatamente. É o que for mais conveniente para ele, ele pode utilizar e ele terá acesso a esse atendimento. Quando a gente fala do atendimento online, às vezes vem aquela preocupação, um ambiente para muita gente desconhecido. É fácil para entrar lá, acessar no site e localizar a porta de acesso? Você tem razão, Fabélia. Na verdade, a nossa preocupação, quando a gente disponibilizou esse acesso, é que o programa e o procedimento fosse de fácil acesso. Mas nós nos colocamos também à disposição para estar realizando qualquer tipo de orientação com relação a esse procedimento de declaração online. Mas ele, na verdade, é um procedimento quase que autoexecutável. Então, não há dificuldade para a realização desse procedimento de maneira online. E para aquele que ainda não fez de maneira online, às vezes até por uma resistência, que isso é normal mesmo, principalmente para nós que já passamos dos 15 anos, ele pode, nessa declaração que ele vai fazer presencial na Agrodefesa, ele já pegar as instruções ali que no próximo ele faça por conta própria? É claro que sim, Fabiola. Na verdade, a gente também tem a pretensão de fazer um documento circular, como se fosse um memorial que vai orientar sobre esse procedimento. Além da questão da dificuldade que alguns têm de realizar esse procedimento online,
O que a gente percebe também é uma dificuldade que a gente tem na nossa região com relação ao acesso à internet, principalmente na zona rural. Então, para esses produtores... E principalmente a zona rural, que é dedicada à pecuária, porque às vezes Exatamente. aquela que está mais acessível está com a agricultura. Exatamente. Então, na verdade, o produtor que tiver qualquer tipo de dificuldade de acesso, nós nos colocamos à disposição para estar realizando um auxílio nesse procedimento. Eu quero até fazer um registro aqui. Hoje não vai dar tempo para a gente mostrar nada, mas teve uma ponte. Como eu faço parte de uns grupos aí do Mato Grosso, de vez em quando tem ponte caindo por lá, estrada interditada, não é privilégio só de vocês não, tá? Esse final de semana aí com feriado e tudo, teve um caminhão carregado com gado que caiu numa ponte ali. Embora, graças a Deus, ninguém se feriu, nem motorista e nem os animais. Mas nós tivemos esse incidente ocorrendo aqui na região, na ponte do Aroeira. A equipe foi até lá e depois a gente vai trazer, hoje não vai dar tempo, mas nós tivemos esse problema por aqui. Agora, Pedro, tem essa questão da participação efetiva do produtor rural. Isso aí, a gente já está há muito tempo sem um registro de febre aftosa em Goiás. Isso não dá o direito da gente afrouxar, não, né? Pelo contrário, é por isso que a gente tem que ser mais incisivo ainda. Na verdade, você lembrou muito bem na sua introdução que o que a gente tem percebido é uma tecnificação do setor produtivo, principalmente na área da pecuária. O que a gente constata é que o produtor tem se preocupado cada vez mais com a questão sanitária, a importância que é para o estado de Goiás a manutenção desse status como zona livre de febre aftosa, porque essa manutenção desse status é que vai nos garantir o acesso e a competitividade da carne produzida em Goiás nos mercados externos. Mas mesmo aquele produtor que realiza a comercialização dos seus animais internamente, seja entre propriedades ou nos leilões regionais ou frigoríficos municipais, eles têm o preço de mercado desses animais vinculados à capacidade do Estado em exportar esse excedente. Então, essa manutenção do status sanitário de Goiás é uma garantia sanitária que vai ser importante para a composição dos preços, inclusive no mercado interno. E você ainda me passou um dado bem bacana, que quando a gente ainda estava fora do ar, que Goiás tem o terceiro maior rebanho. Então, quer dizer, se não exportarmos, vai sobrar carne mesmo. Exatamente, Fábio. E esse excedente de carne no mercado interno, ele vai repercutir de maneira negativa nos preços internos. O estado de Goiás ele possui o terceiro maior rebanho bovino do Brasil. Outra informação importante é que Goiás possui o maior número de fazendas que são credenciadas à exportação de carne para a União Europeia. Aquele status ok lá? E, na verdade, o mercado europeu é o mercado mais exigente do mundo com relação à questão sanitária. Então, na verdade, o acesso do produto goiano a esse tipo de mercado nos leva a crer cada vez mais que o produtor tem se conscientizado e tem se tecnificado cada vez mais, direcionado os seus esforços para a manutenção sanitária dos rebanhos de Goiás. A gente tem sempre acompanhado as discussões de fazer o estado livre de vacinação, né? Zona livre sem vacinação. E aí vem aquela questão, como é que faz? Não dá para fazer isolado, tem que ter todo um conjunto. Por exemplo, nós temos o Distrito Federal dentro de Goiás. Então, quer dizer, para fazer Goiás, Distrito Federal tem que estar. A gente está aqui com o Mato Grosso, que é grande produtor, então teríamos que fazer o Mato Grosso também. E o produtor pecuarista, ele está atento para buscar cada vez mais, tanto no Mato Grosso quanto em Goiás, o Mato Grosso do Sul. E aí a gente começa a esticar um pouco mais, que daí a gente já vai lá para o Pará, que tem um rebanho muito grande também. Os produtores estão de olho? Exatamente. E na verdade, Fábio, existe um outro componente nessa questão, é que o estado de Goiás é um estado predominantemente terminador de animais de corte. E essa matéria-prima, esses animais a serem terminados, eles vêm, na maioria das vezes, de outros estados, até com status sanitários diferentes. Então, na verdade, existe uma agenda propositiva para retirada da vacinação até 2021, mas o sucesso dessa agenda positiva vai depender do sucesso nas nossas etapas de vacinação
até que seja implementada a retirada total. Qualquer desvio nesse percurso até a implementação da retirada pode repercutir de maneira negativa para essa estratégia. Já tem alguns estados que esse calendário começa até mais cedo, como é o caso, acho que do Pará, Ilha do Bananal ali também, porque tem uma questão dos bubalinos, que é muito, o rebanho bubalino é muito grande, né? Acho que por ali começa aí 10 de setembro, 15 de setembro, que é para dar tempo do produtor fazer essa vacinação. É importante que cada produtor fique de olho no calendário do seu estado, da sua região, para checar, porque às vezes tem um produtor que é aqui de Goiás e compra uma propriedade fora daqui. Então ele tem uma criação fora de Goiás, ele está acostumado com um ritmo, ele tem que se adequar ao ritmo daquela região onde está o seu rebanho. E, na verdade, cada região possui um calendário profilático próprio. Você deu o exemplo da Ilha do Bananal, que na verdade a campanha lá começa em agosto. Então cada região demográfica, devido às condições demográficas, tem um calendário profilático próprio. Inclusive não só para fitosa, mas também para outras doenças de interesse sanitário, como a raiva e a brucelose. Então o produtor ele precisa estar atento a esse calendário profilático próprio de cada região. Bom, nosso tempo está se esgotando, eu quero agradecer a sua participação conosco e eu já quero deixá-lo de antemão convidado para nós falarmos do selo de inspeção, que tem uma participação para os produtos aqui do selo municipal, que tem uma participação aí para o selo de inspeção estadual, e a gente vai tratar disso aí no outro momento. Muito obrigada pela sua participação conosco. Eu que agradeço, Fabíola. Na verdade, o agronegócio ele foi o setor que mais empregou no último ano, e um dos motivos para que a gente alcance esse sucesso se dá a manutenção desse status sanitário contra a febre aftosa. Então a gente convida mais uma vez todo o setor produtivo a estar contribuindo com o estado de Goiás para a manutenção desse status sanitário livre de aftosa em Goiás. Meio-dia e 30, um abraço para você, obrigada pela sua participação. Amanhã a gente está de volta.